Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. A gente vai fazer uma apresentação sobre o ácido abscísico pelo curso de agronomia do campus 2 vizinho, da disciplina Fisiologia Vegetal. Nosso grupo é do Ademir, Anderson, dois Anderson, eu, Evelise, Marcos e Matheus Diego. Então, vamos lá. O crescimento das plantas são controlados por reguladores positivos e negativos. Um exemplo de regulação para o não crescimento é a dormência das sementes e de gemas, uma característica que retarda o crescimento até as condições serem favoráveis. Por volta de 1949, Heimberg descobriu que em gemas dormentes de batata havia uma quantidade considerável de uma substância que inibia o crescimento, ao qual ele chamou dormínia. Na década de 1960, houve a descrição sobre a abscisina 1 e a abscisina 2, onde promovia a abscisão dos frutos, permanecendo esse nome até Rokuma e Comfort isolarem e purificarem essas substâncias, e observarem que dormínia, abscisina 1 e abscisina 2 eram o mesmo composto. Sendo assim, o composto foi renomeado de ácido abscísico. Por esse suposto envolvimento na abscisão, como podemos ver, seu nome permaneceu. Porém, atualmente, o ABA é reconhecido como um importante hormônio que regula o crescimento e o fechamento estomático, em especial quando a planta está sob estresse ambiental, sendo importante também para a regulagem da maturação e dormência de sementes. O efeito do ABA na abscisão permanece controverso, apesar de em muitas espécies ele promover a senescência, os eventos que precedem a abscisão, mas não a própria abscisão. A ocorrência do ABA pode ser encontrada em todas as partes das plantas. Acredite-se que a sua produção ocorra nas regiões meristemáticas, sendo que frequentemente altas concentrações são encontradas nos frutos, sementes, nas gemas e nas folhas. O ABA é sintetizado em quase todas as células que contêm cloroplastos e outros plastídeos. Aí nós temos duas imagens nos slides. A imagem da esquerda, que é a figura 1, é a estrutura do ABA na sua forma ativa, e ela ocorre de forma natural. A figura 2 é a forma inativa, no fechamento estomático. O ABA é medido com técnicas as mais utilizadas atualmente para a detecção do ABA se baseiam na cromatografia gasosa, que faz a separação dos compostos que podem ser vaporizados sem decomposição, ou na cromatografia líquida, na alta eficiência, que identifica e quantifica cada componente em uma mistura. Os imunoensaios são também altamente eficientes. Biossíntese, metabolismo e transporte do ABA. O ácido abscísico pode ser encontrado em todas as partes das plantas, porém sua produção ocorre nas regiões meristemáticas, como raízes, caules, e suas concentrações são frequentemente maiores nos frutos, sementes, gemas e folhas. Resultados recentes indicam que o ABA tem sua síntese a partir de um carotenoide intermediário. O ABA pode ser inativado de duas formas, por oxidação e por conjugação. O seu transporte para as demais regiões da planta ocorre através dos vasos condutores de seiva, conhecidos como floema e xilema. Sua ocorrência é mais abundante a seiva do floema. Estudos realizados através da ativação do gene reporter, que dependem do ácido abscísico, comprovam que a sua concentração acumula-se em primeiro momento na área da planta, na parte aérea da planta. Só depois transporta-se às demais regiões como raízes. A biossíntese e as concentrações do ABA são altamente variáveis em tecidos específicos de acordo com os seus estágios de desenvolvimento, bem como as influências externas que a planta sofre. Por exemplo, em sementes que estão em pleno estado de desenvolvimento, sua concentração pode aumentar em até 100 vezes
num curto espaço de tempo. Essa mesma concentração se reduz a níveis muito baixos de acordo com o segmento do processo de maturação. Olá a todos, eu sou o Marcos e eu vou falar sobre o efeito do ABA na fisiologia e desenvolvimento. O principal papel do ABA é regular o início e a maturação da dormência de sementes, enzimas e as respostas do vegetal ao estresse, em particular ao estresse hídrico. Primeiro, ele promove a senescência independente do etileno, promove a senescência e pode indiretamente aumentar o que estimula a abscisão, que é o responsável pelo etileno. O ABA acumulado nas gemas dormentes, o avanço do conhecimento do papel nesse hormônio da dormência das gemas, o qual se aplica principalmente para lenhosas, perenes e encontra-se em atraso pela inexistência de um sistema genético adequado. O ABA fecha os estômatos em resposta ao estresse hídrico. O esclarecimento do papel do ABA nas respostas ao frio, à salinidade e ao estresse hídrico levou à sua caracterização como um hormônio do estresse. Bom, ele pode atuar na regulação e maturação das sementes também. O desenvolvimento das sementes pode ser dividido em 3 fases, com duração aproximadamente igual, caracterizada pela divisão celular e diferenciação dos tecidos. O zigoto sofre embriogênese e o tecido endosperma prolifera. Também atua na divisão celulares, cessa o composto de armazenamentos e são acumulados. O embrião de uma semente ortodoxa torna-se tolerante à dessecação e a semente desidrata, perdendo mais de 90% da água. Como consequência da desidratação, o metabolismo cessa e a semente entra em um estado quiescente, latência no caso. Em alguns casos, a semente torna-se dormentes. Diferente das sementes quiescentes, a germinação após a reidratação, as sementes dormentes necessitam de tratamento adicional ou de sinalização para que a germinação ocorra. Ao contrário das sementes ortodoxas, as sementes recalcitrantes não completam essa fase, apresentando elevado conteúdo de umidade na maturidade e não toleram a dessecação. Ou seja, está falando que algumas é tolerável à dessecação, né? Não vai afetar a sua germinação, e as outras são toleráveis, que pode acontecer a dessecação que não vai afetar elas. As 2 últimas fases resultam na produção de sementes viáveis e com recursos adequados para sustentar a germinação, bem como a capacidade para retardar a germinação por sementes em até anos antes de iniciar o crescimento. O conteúdo de ABA nas sementes é muito baixa no início da embriogênese, ou seja, na germinação, atingindo os níveis mais elevados na fase intermediária desse processo, então diminuindo gradualmente, reduzindo os níveis à medida que a semente atinge a maturidade, que é a hora que a aba vai perder o seu efeito e a planta vai começar a se desenvolver. Portanto, existe um grande pico de acúmulo de aba nas sementes, correspondente ao período entre as fases intermediárias e tardia na embriogênese. Agora vamos falar sobre a atuação do aba nos tecidos e também no desenvolvimento. O balanço hormonal das sementes é complexo, devido ao fato em que nem todos os tecidos possuem o mesmo genótipo. Por exemplo, o zigoto e o endosperma são originados nas plantas parentais. O genótipo, o zigoto, controla a síntese do ABA no embrião, e o principal pico de acúmulo do ABA auxilia na inibição da viviparidade na fase intermediária da embriogênese.
O ABA inibe a germinação precoce e a viviparidade. A viviparidade é uma característica de muitas sementes deficientes de ABA. O ABA promove o acúmulo de reservas de sementes e tolerância à dessecação. Durante as fases intermediárias e tardia da embriogênese, quando os níveis de ABA são mais elevados, as sementes acumulam composto de reserva que sustentarão o crescimento da planta. Outra importante função do ABA no desenvolvimento das sementes é promover a aquisição de tolerância à dessecação. Como eu falei anteriormente, né? É isso que vai promover a tolerância à dessecação que vai ser realizada, né? À medida que as sementes em amadurecimentos começam a perder água, o embrião acumula açúcar e proteínas. Acredite-se que essa molécula interajam para formar um estado cristalino envolvido na tolerância à dessecação. É por isso que muitas sementes, têm essa tolerância à dessecação. Agora eu vou falar sobre o efeito do ABA na fisiologia e o desenvolvimento. Para encerrar, promove a senescência independente do etileno. O ABA promove a senescência e pode indiretamente aumentar o etileno, que estimula a abscisão. O ABA é acumulado nas gemas dormentes e o avanço no conhecimento do papel desses hormônios na dormência das gemas, o qual se aplica principalmente para lenhosas perenes e encontra-se em atraso pela inexistência de um sistema genético adequado. O ABA fecha os estômatos em resposta ao estresse hídrico e esclarecimento do papel do ABA nas respostas ao frio. A salinidade e o estresse hídrico levou à sua caracterização como um hormônio do estresse. Seria isso. Bom, pessoal, eu vou falar um pouco agora sobre os modos de ação celular e molecular do ABA. O ABA induz os genes do tipo ABRE, que são elementos de resposta ao ácido abscísico, e reprime os genes GARE, que são elementos de resposta aos gibberelinos, todas as respostas relacionadas com o ABA. O ácido abscísico atua no fechamento estomático. A resposta das células guardas ao ABA é regulada por mais de uma via de transdução de sinal. Quando o ABA se liga ao receptor, ele aciona 3 sinais distintos: aumento na concentração de íons de cálcio, citosólico, aumento na concentração de inositol 1,4,5-trifosfato e variação do pH no citosol. Bom, então eu falarei sobre a relação com outros fitorreguladores. Os prováveis hormônios vegetais envolvidos no crescimento e acúmulo de proteínas de reserva em sementes de soja geralmente são avaliados por meio do cultivo artificial dos frutos. Veremos a relação do ácido abscísico com outros fitorreguladores feito em uma experiência em frutos de soja, apresentando o pericarpo completamente expandido e sementes com aproximadamente 10 mg de massa fresca que foram cultivados in vitro, com várias concentrações de ácido naftaleno, acético, ácido giberélico, benziladenina e ácido abscísico. Esses fitorreguladores foram utilizados inicialmente isolados nas concentrações de 10/7, 10/6, 10/5 e 10/4 mols por litro cada um. Em seguida, foram combinados 2 a 2, sendo as concentrações determinadas em função dos maiores incrementos na massa seca das sementes observadas nos experimentos iniciais. O ácido naftaleno foi ineficiente para o crescimento das sementes, que foi estimulado pelo ácido giberélico e benziladenina, porém apenas concentrações mais elevadas. O ácido abscísico inibiu o crescimento das sementes. Quando combinou-se ao ácido naftaleno com o ácido giberílico ou benziladenina, houve aumento da massa seca das sementes, sugerindo que pode ocorrer interações entre hormônios e vegetais. O ácido naftaleno e o ácido benziladenina foram os fitorreguladores mais eficientes no acúmulo de proteínas, tanto isolados como combinados.
Desse modo, o ácido abscísico inibiu a síntese de proteínas de reservas nas sementes. O sistema artificial do cultivo utilizado nesse experimento mostrou-se eficiente para o estudo do crescimento e de teores proteicos em sementes de soja. Aí a gente colocou alguns exemplos de artigos com ácido abscísico. Nesse primeiro artigo, fala sobre a determinação do ácido abscísico e respostas metabólicas em espécies congenéricas de savana e mata do Cerrado Paulista. O objetivo desse artigo foi o desenvolvimento de um método para quantificação foliar de ácido abscísico e outros 5 compostos de sua rota metabólica. E eles concluíram que o método analítico desenvolvido é eficiente para as quantificações de ABA, evidenciando como evitar o efeito da matriz nas análises. Em conjunto, os dados que obtiveram mostram que a espécie da mata, embora ocorra um habitat com maior disponibilidade hídrica no solo, não se encontra tão bem adaptada a eventos de seca prolongada, quanto a espécie do cerrado, o que pode explicar a distribuição especial dessas espécies. Aí temos a referência aqui do artigo e eu vou deixar na descrição do vídeo para quem quiser ver os artigos completos também, que é muito legal. No artigo 2, a gente escolheu um que fala de épocas de aplicação em concentrações de ácido abscísico no incremento da cor da uva Isabel. O objetivo desse artigo foi avaliar o efeito das concentrações do ABA aplicada em épocas distintas nos cachos de videira, na melhoria dos atributos da cor, e concluiu que a aplicação do ABA não influenciou as características físicas das uvas. Entretanto, propiciou o aumento no teor bagas, exceto para a concentração de 200 mg por litro, aplicada 7 dias após o veração. Temos a referência também. No artigo 3, fala da aplicação exógena foliar do ácido abscísico, desencadeia mecanismo de tolerância à deficiência hídrica em seringueira. O objetivo desse trabalho foi avaliar o efeito do ABA sobre o desencadeamento de mecanismo de tolerância à deficiência hídrica em mudas de seringueira. E o tratamento concluiu a influência do ABA sobre a eficiência quântica potencial do fotossistema 2. Mediram diariamente, durante suspensão de rega e sobre trocas gasosas. Depois de 120 dias, suspensão da rega após ocorrer a abscisão natural e recomposição foliar, as plantas foram novamente submetidas a um segundo período de 13 dias de suspensão da rega. E foi observado que a aplicação de exógena do ABA induziu tolerância à deficiência hídrica. Então, a aplicação foliar do ABA desencadeia, portanto, mecanismos que permitem maior tolerância à deficiência hídrica a qual a planta venha a ser submetida. Nesse artigo 4, escolhemos um artigo que fala sobre o ácido abscísico e giberélico. Gente, desculpa, nervoso, tá? Na germinação de sementes de alfafa. O objetivo do trabalho foi avaliar os efeitos do ácido abscísico e seu efeito combinado com ácido giberélico, na germinação de 3 cultivares de alfafa crioula, Chai 32 e 5454. Concluiu que o ABA por 24 horas retardou a germinação das sementes lavadas ou não, à medida que aumentava a concentração do regulador, mas não impediu a germinação. Já as sementes mantidas em ABA tiveram sua germinação extremamente reduzida. E a combinação do ABA mais a G3 não foi suficiente para superar a ação desse inibidor. Eu vou deixar todos os links na descrição do vídeo para vocês verem o artigo completo. E, por fim, o 5º artigo fala sobre a determinação dos teores de ácido abscísico durante a fase de maturação de sementes. O objetivo do trabalho foi determinar os teores de ABA durante a fase de maturação de sementes, de Coffea arábica e Coffea canefora, assim como identificar
e caracterizar os genes regulados por esse hormônio. Os resultados indicaram um acúmulo máximo de ABA por volta de 180 DAF para uma espécie e 210 para outra. Resultados preliminares da expressão gênica indicam que a variação do teor de ABA durante a fase de maturação de sementes de café tem efeito direto na expressão de vários dos genes analisados. Falando sobre a aplicação do uso na agronomia, então, o ácido abscísico possui característica inibitória ao desenvolvimento, sendo também responsável por cessar o crescimento de algumas plantas em determinadas épocas do ano. Sendo ele fundamental, então, para a planta poder estabelecer em ambientes de clima extremo. O ácido abscísico também é responsável pela função de retardar a germinação de sementes, levando em consideração que o acúmulo deste hormônio no início do desenvolvimento de alguma semente pode resultar no atraso da germinação. O ABA também atua no processo de aumento na produção de proteínas de reserva, sendo essas proteínas fundamentais para o desenvolvimento do embrião e também atua na tolerância ao frio, de componentes das células e das membranas. Em algumas plantas, a dormência também está ligada aos níveis de ABA, fazendo com que essa planta sofra a germinação somente após a queda dos níveis do hormônio. O controle da dormência feita pelo ácido abscísico também é muito importante, pois evita que sementes germinem em condições desfavoráveis para o seu desenvolvimento. Além de controlar o crescimento, esse hormônio também está ligado aos mecanismos estomáticos, controlando o fechamento dos estômatos, fazendo com que a planta diminua a perda de água e evitando que ocorra o estresse hídrico da planta e economizando a água até que ela volte a estar disponível novamente. A aplicação exógena desse hormônio, então, nas plantas comerciais, pode contribuir nos períodos prolongados de deficiência hídrica, período que causa danos aos metabolismos e ao desenvolvimento vegetal, que pode acarretar ao baixo desenvolvimento. E a utilização do ABA nesta situação pode tornar as plantas mais tolerantes a períodos longos de estiagem, desenvolvendo mecanismos de tolerância para a deficiência hídrica. Porém, existem poucos estudos em plantas de interesse agronômico. O ácido abscísico é o hormônio de maior importância para as plantas em relação ao estresse hídrico. A seleção de genótipos que apresentam mutação nos genes envolvidos à tolerância a estresse é de grande valia, pois eles trazem diferenças e expressam melhorias, podendo haver transferência dos genes para cultivares comerciais, podendo alcançar genótipos mais produtivos. E a utilização exógena do ABA em genótipos faz parte de projetos de melhoramento genético. Porém, a utilização de algumas técnicas de biologia molecular é inviável, pois a utilização de alguns dos vários genes mutantes apresentam perdas de características importantes associadas a outros caminhos sinalizados pelo hormônio. Então, aqui temos algumas fontes de referências, que eu vou deixar também na descrição do vídeo, para quem quiser dar uma olhadinha. É isso aí, pessoal. Estudem com dedicação e nada no mundo poderá afastar você dos seus sonhos. Espero que tenham gostado e que ajude alguém em alguma coisa. Pode ir para o próximo. Tainara? Ela não mudou ainda. Eu acho que deu problema na gravação, né? Vai ter que cancelar essa gravação e fazer outra mesmo. Verdade, essa aí já é. O que é isso, gente? Fala alguém, depois eu corto o vídeo. Tá só eu de tongo aí. Não precisa ficar o vídeo inteiro, mas na hora que for falar... só na hora que for falar, né?
Gente, Não Oi. tá aparecendo nada? Compartilha. Não tá- Demais. Agora sim bugou tudo de vez. Quem tá gravando? É a mina? Veja aí a hora que eu voltar. Eu tô aqui do lado, só vou deixar o celular rodando aqui.